Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho dessa derrota, né, do Barcelona, uma derrota difícil, uma derrota dura aí pro Mônaco. Antes, eu quero que você novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, a descrição é muito importante. Olha aqui na descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Vou falar aqui a escalação do Barcelona, então. O time do Barcelona foi escalado com Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Inigo Martínez, Baldé, Eric Garcia, Casadó, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski. Eu fiz um vídeo aqui na terça-feira onde a gente discutia, né, o que o Hansi Flick ia fazer depois da lesão do Dani Olmo. Só que olha só, mais uma má notícia. Além da lesão do Dani Olmo e da gente ainda não ter o Gavi e não ter o De Jong, o Fermín Lopes também se lesionou. Olha só como as lesões atrapalham, parece que é uma questão de temporada em temporada no Barcelona. Daí ele teve que colocar o Eric Garcia para fazer a dupla de volantes ali com o Casadó, mas mesmo como volante, o Eric Garcia ele é um volante mais recuado, ele joga mais atrás. Só que aí, com 11 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, o Eric Garcia é expulso. E até acho que a correta expulsão por uma bagunça na zaga do Barcelona. Para mim essa expulsão foi muito mais erro do Ter Stegen do que em si do Eric Garcia. O Eric Garcia foi impedir um gol que poderia ser um gol claro do time do Mônaco depois de um erro ali do Ter Stegen. Acabou que isso acabou com tudo, né? Porque olha só, o Barcelona tinha o Pedri, que já não podia mais ficar tão avançado, Rafinha e Yamal pelos lados, e agora só o Casadó, que não podia ficar sozinho ali no meio campo. De qualquer maneira, ficou um buraco no meio campo do Barcelona, que estava agora com um jogador a menos. E aí o Mônaco é um time muito ligeiro, é um time muito rápido. Quantas bolas nas costas não teve hoje? Logo com 16, 17 minutos, 1-0 para o Mônaco. O caos, né? O caos. Só que teve um nome no Barcelona, que fez toda a diferença no primeiro tempo. E que fez o Barcelona, mesmo perdendo de 1-0, ainda atacar, ainda chegar na área do Mônaco, ainda ter alguma finalização e quem sabe esperança de que o placar pudesse mudar, que era o Lamine Yamal. Yamal, né, é sensacional, um futuro grande jogador aí dessa geração, uma das maiores promessas dessa geração, futuro bola de ouro. Ele faz o seu primeiro gol em Champions, uma jogada característica dos gols que ele costuma fazer. E empata o jogo para o Barcelona por 1-1. Uma pena que ele foi o único do jogo de hoje do Barcelona que tentou fazer algo positivo, que tentou buscar algo, né? Tá 1-1, termina o primeiro tempo. Acho que até depois do gol de empate do Barcelona, o Barcelona, graças ao Yamal, enfrentou o Mônaco, teve bons momentos, teve boas jogadas, mas depois, cara, que volta pro segundo tempo, foi um Barcelona, olha, eu não gosto de usar esse termo, mas assim, acadelado, um Barcelona tímido, um Barcelona assustado, um Barcelona nervoso, um Barcelona recuado. Entendo que não dá pra querer fazer muita coisa com um jogador a menos, mas assim, é um Barcelona completamente atrás da linha da bola, linhas baixas, um Barcelona todo defensivo, todo recuado, um Mônaco que atacou, foi pra cima, e ainda que fosse um Barcelona com linhas baixas, o Barça dava muito espaço pelos lados. Porque o Koundé, claro, tava com dois zagueiros, aí o Koundé e o Baldé desceram, o Baldé até um pouquinho mais avançado, então se quisesse fazer um lançamento pra frente, o Mônaco ganhava todas. Mas os lados, né, os dois lados do Barcelona foram na verdade duas avenidas ali. Os dois lados do time do Barcelona foram os lados que o Mônaco passava como queria, que o Mônaco entrava na área do Barcelona pelos lados como queria. Olha, quantos escanteios o Mônaco teve hoje, não sei. Então um segundo tempo totalmente nulo do Barcelona, um segundo tempo onde completamente o Mônaco dominou, tanto que o Mônaco fez o 2-1 e quase podia ter feito o terceiro, quarto, enfim. O Barcelona não levou perigo ao gol do Mônaco, uma que outra jogada que o Barça tentou entrar na área do Mônaco. Na verdade, no jogo inteiro, o Barcelona não levou perigo para o Mônaco. Quando o Barcelona fez o 1-1, o Barça ainda não tinha dado nenhuma finalização a gol do Mônaco. Então foi um jogo completamente nulo do Barcelona. O jogo inteiro, o Yamal foi o único que conseguiu ainda fazer alguma coisa, tá? Então foi uma atuação bem lamentável aí do time do Barcelona. O que eu acredito, tá? Ia ser um jogo difícil, já por ser fora de casa, ia ser já por ser fora de casa um jogo complicado, um jogo chato, o Mônaco é um adversário difícil. Eu não era desses que estava acreditando que o Barcelona ia patrolar.
Mas não era um jogo para ter uma atuação tão apática assim. Não era um jogo para ter uma atuação tão desligada assim. Não era um jogo para ter uma atuação tão tímida assim. Porque ainda tem jogos mais difíceis que o Barcelona vai ter pela frente. Mas eu entendo que as circunstâncias do jogo prejudicaram. Ter um jogador a menos, né? O Barcelona se perdeu emocionalmente. Mas às vezes é bom. Me entendo, não quero me entender na mal, mas às vezes até é um pouco bom esses resultados assim, pra gente pôr o pé no chão, vestir as sandálias da humildade, entender que nós não somos o melhor time do mundo, entender que há um trabalho e há muito a se evoluir, tá? A parte que sempre me preocupou do Barcelona foi defensivamente. E aí a gente vai entrar no assunto Ter Stegen. Cara, eu admiro muito o Ter Stegen. Uma das coisas que eu mais admiro no Ter Stegen é que ele pegou todas as bombas, né? Ele foi campeão de Champions, foi campeão de La Liga, foi campeão de Copa do Rei, foi campeão de muita coisa com o Barça, mas ele pegou todas as últimas bombas. 8-2, eliminações frustrantes na Champions, todos os últimos fiascos ele tava lá, mas teve firme, permaneceu, nunca teve vergonha de defender o Barcelona. Na minha opinião, Ter Stegen é um dos maiores goleiros da atual geração. Talvez não teve muita sorte de nascer na mesma geração que o Neuer, por isso nunca brilhou pela sua seleção, agora que ele está tendo a oportunidade. Mas o Ter Stegen tem uma série de defesas incríveis e já salvou o Barcelona por diversas vezes. Mas hoje, nessa partida, o Ter Stegen não teve uma boa partida. O Ter Stegen errou demais. A expulsão do Eric Garcia passou por erro do Ter Stegen. E várias outras vezes, o Ter Stegen tava dando lançamentos pra frente de uma maneira aleatória e muitas dessas vezes o ataque do Mônaco pegava a bola pra tentar fazer gol no Barcelona. Entregadas. Então foi uma partida infeliz do Ter Stegen. Não foi uma boa partida do Ter Stegen. Cara, eu acho sim que o Ter Stegen tá na prateleira de Neuer, de Navas, né? Na prateleira desses grandes goleiros da atual geração. Tá sim. Ele faz defesas incríveis. O Ter Stegen ele tem uma articulação ali pra fazer defesas. Até nesse jogo ele fez uma defesaça. O Ter Stegen tá sempre fazendo grandes defesas. Mas hoje foi uma partida infeliz do Ter Stegen. Hoje foi uma partida que o Ter Stegen errou demais. Bom, Barcelona não conseguiu ficar com a bola. Aí também dou os méritos pro Mônaco, que fez uma grande marcação. O Barça não conseguia ficar com a bola. O Barça trocava passes, depois quando chegava um pouco à frente do meio campo, tinha que voltava, recuava pro Ter Stegen, que dava lançamentos pra frente, logo a bola já tava com o Mônaco. Isso passou o desenho do jogo inteiro. Um Barcelona que parece que tinha a bola, não sabia o que fazer, não sabia como atacar. E pouquíssimas vezes que o Barça entrou na área do Mônaco. Foi o jogo inteiro isso. Um Barça trocando passes, voltava pro goleiro, o goleiro dava lançamento pra frente, o Mônaco pressionava um pouco, o Barcelona já perdia a bola. E esses erros individuais. Pra mim foi uma partida que infelizmente o Ter Stegen errou muito. A expulsão acabou tudo ali, tá? Só que foi um Barcelona irreconhecível do que o Barcelona tá sendo com o Hansi Flick, né? Foi um Barça irreconhecível por causa disso. Não teve nada. O único que tentou alguma coisa foi o Yamal, que ainda que fez o gol. Bom, não vou aqui criar o caos, criar o desastre, né? Porque o time do Barcelona... Ok, primeira rodada, beleza. O próximo jogo é contra o Young Boys, em Champions. A tendência é o Barça ganhar. Aí, jogos que a tendência é o Barça ganhar. Young Boys, Estrela Vermelha, o Brest, né? Aí o jogo mais difícil, Bayern de Munique, mas que é no Olímpico de Montjuic, Borussia Dortmund e o Benfica, tá? O Barça tem, né, o Borussia Dortmund, o Benfica, e ainda, eu acho que eu tô me esquecendo de algum jogo. Mas, então, a tendência é que o Barcelona ganhe, tá? Do Brest, a tendência é que o Barcelona ganhe do Young Boys, a tendência é que o Barcelona ganhe desses times, o Brest da França. A tendência é que esses o Barcelona ganhe. Borussia e Benfica são os dois jogos de fora de casa mais difíceis. Bayern de Munique, sem dúvidas, é o mais difícil de todos. Eu não vou aqui criar a crise e achar que o Barcelona, meu Deus, porque perdeu pro Mônaco. Esse jogo tem que servir de lição de como não agir, de como não se comportar, do que não fazer. Eu acredito sim que o Barcelona tem totais condições de ficar entre os 8 primeiros, mas tem que apagar o que aconteceu nesse jogo. Não pode, quando via a logo da Champions aqui no braço, a postura do anímico mudar. Não pode acontecer isso. Não pode simplesmente criar um caos, porque quando houve o hino da Champions e um já ser expulso, o time já se perder emocionalmente, não pode. O jogo contra o Benfica vai ser muito difícil. O jogo contra o Borussia vai ser muito difícil. Mas agora vira quase como uma obrigação ter que ganhar pelo menos um desses dois jogos. O Estrela Vermelha, o Brest e o Young Boys tem que fazer 9 pontos ali.
Seria um desastre se não fizesse. Porque daqui a um pouco, um empate contra o Bayern não é o maior dos desastres. Ou se acabar perdendo, não sei, tomara que não. Porque o Bayern tá jogando muito, meteu 9 aí. Mas eu não olho por ter metido 9. Porque se eu fosse olhar pra isso, o Barça também meteu 7 no Valladolid, o Barça meteu 4 no Girona. Mas é pela a característica do jogo, pelo ambiente, o Bayern tá muito bem. O Barcelona também tá muito bem. Acho que vai ser um jogo até bem de igual para igual. Então não vou aqui criar desastre, mas acho que o Barça vai ter cuidado dessa questão emocional, dessa questão anímica. Mas eu acho que o jogo de hoje também ele é muito isolado, porque tem essa expulsão do Eric Garcia, enfim. Mas que sirva o jogo de hoje para mostrar que estamos bem. Pelo que nós já tivemos aí na temporada, na La Liga, 5 vitórias seguidas, é a primeira derrota do Hansi Flick. Até por isso fica muito surpreendente, porque pelo que o Barça vinha fazendo até hoje, não tinha como esperar essa derrota. Ainda mais jogando tão mal quanto jogou. Não dava para esperar. Mas que possa servir esse jogo de lição de como não entrar mentalmente e emocionalmente nos jogos fora, contra o Borussia, contra o Benfica, que vão ser muito difíceis, né? Mas também contra o Bayern. E eu espero muito. Agora aumentou a obrigação do Barça ter que ganhar, né? Nas próximas rodadas. Eu espero muito que contra o Young Boys o Barcelona possa vencer, tá bom? Mas não vou aqui fazer terra arrasada, criar um desastre. Cara, os playoffs, é certo, se o Barça não ficar entre os 8 primeiros, vai acabar ficando nos playoffs. Mas eu acredito sim que o Barça vai ficar entre os 8 primeiros. Não acho que o Barça vai fazer uma campanha maravilhosa de ser líder ou vice-líder, né? Mas também não acho que o Barça vai ficar fora. Eu acho que o Barça vai ficar ali pro 7º, 6º, entendeu? Só que depois, conforme vão vindo as rodadas, vai ter muito disso, de daqui a um pouco depender de jogos paralelos e tudo. O City empatou ontem, né? Eu acho que a coisa vai ficar mais pegada quando ficar lá pela última, penúltima rodada. Mas agora o Barça precisa ganhar as próximas partidas. É óbvio que não tem nada bom em começar perdendo. Agora o Barça vai ter que mudar o foco, depois dessa derrota, assim. Acho que o maior desafio hoje do Hansi Flick é substituir as ausências do time do Barcelona. O próximo jogo já é fora de casa contra o Villarreal, que não é fácil jogar lá. Não é fácil jogar contra o Villarreal na casa do Villarreal, né? Mas o Barcelona vai ter que fazer um jogo lá, dependendo muito do Lamine Yamal, dependendo muito dos seus atacantes, né? Da estrela do Rafinha brilhar, da estrela do Yamal brilhar. Mas então, né, o time do Barcelona não vai ser um jogo fácil, mas o time do Barcelona vai ter que ir para cima, vai ter que ganhar esse jogo para amenizar a situação, porque a Champions agora só vai voltar lá no dia 1º de outubro. O Barça agora vai ter que ir ainda no mês de setembro, Getafe e Osasuna. Getafe em casa, Osasuna fora. 3 jogos difíceis. Acho que contra o Getafe o Barça vai um pouquinho mais forte por ser em casa. Contra o Osasuna fora aqueles jogos truncados, difíceis, mas a gente tem que esperar uma vitória do Barcelona. Temos que esperar a vitória do Barcelona, ainda mais para amenizar toda a situação. Tá bom, pessoal? Beleza? É isso. Tamo junto. Valeu. Voltamos aqui no canal amanhã com pós-jogo, aliás, com pré-jogo